Olá, boa tarde. A sondagem desta semana foi vencida pelo CTT, que desde a colocação em bolsa tem mantido um comportamento muito distinto nas suas diferentes fases. Desde o início de 2004 até aqui a março, abril, teve uma subida bastante fulgurosa, a aproveitar também o bom momento da bolsa portuguesa. Teve uma subida de cerca de 50% em pouco mais de 3 meses. A partir daí a expectativa acabou por esmorecer também à boleia do que tem acontecido com o PSI 20. E mesmo assim, repare-se, o PSI 20 tem caído tremendamente e o CTT tem-se aguentado bastante bem. Mas acaba por não ter uma reação muito positiva. Tivemos aqui 3 máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior. Tivemos uma reação em alta, uma quebra em alta deste momento e acabou por criar-se aqui alguma expectativa na quebra em alta dos 7,85 de que, de facto, ao quebrarmos essa resistência, acabasse por haver uma abertura de caminho para máximos relativos. Ora, o que é certo é que, de facto, tivemos aqui um novo máximo relativo superior ao anterior, mas novamente entramos numa sequência de máximos relativos inferiores ao anterior, o que acaba uma vez mais por ser algo preocupante. Em condições normais, se de facto o momento salutar do CTT se mantivesse, teríamos tido aqui a reação ascendente, como tivemos, quebra do máximo relativo, mínimo relativo, mas a reação em alta teria de ser superior à anterior para termos de facto uma escalada do movimento. Neste caso em concreto podemos considerar que os CTT estão em lateralização, muito à semelhança do que acontece com a Galp, o que acaba por lhe retirar interesse do ponto de vista especulativo, mas dar interesse do ponto de vista da estabilidade. Repare-se, neste caso em concreto, assim por grosso, temos um movimento de 15% para cima, 15% para baixo. Este movimento vem inclusive a afunilar. Estamos neste momento com uma amplitude de cerca de 8% de movimento para cima e para baixo. É bastante interessante do ponto de vista de especulação de curtíssimo prazo. Do ponto de vista de especulação de médio prazo acaba por não ter interesse. Mesmo uma empresa, para quem gosta de dividendos, acaba por ser eventualmente mais interessante, mas para já sem ter de facto uma tendência bem definida. Tal como eu já tive muitas vezes a oportunidade de referir também, os CTT são uma ação extremamente técnica. Repare-se em todos os movimentos técnicos que temos vindo anteriormente a verificar, nomeadamente no que diz respeito às consolidações e consequentes projeções. Teve aqui 3 consolidações consecutivas no movimento ascendente que acabaram por conseguir denotar o movimento de projeção. Tivemos aqui também uma consolidação descendente, repare-se. Neste caso em concreto, uma bandeira de baixa durante o movimento descendente acabou por também ajudar a identificar, pelo menos ajudou a verificar que estávamos perante um movimento descendente. Aqui não conseguimos atingir a projeção, mas ainda assim acabamos por ter um movimento interessante. Do ponto de vista técnico, estamos neste momento a aproximar-nos de uma zona de suporte. Uma zona de suporte interessante, aqui por volta dos 7,33, 7,32, 7,33. Temos também uma zona temos aqui por baixo a zona de suporte, temos a zona de resistência, já agora a delimitação da zona de suporte acaba por ficar completa precisamente neste ponto, neste caso em concreto, 7,44, e temos depois aqui uma zona de resistência nos 7,93, por volta dos 8. É uma zona de resistência de curto prazo, que acaba por não ter um histórico. A verdade é essa, não conseguimos definir com muita clareza uma zona histórica, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Galp, que temos quase 2 anos de uma tendência de lateralização muito bem definida entre canais. Neste caso em concreto, não temos um canal tão bem definido, temos apenas uma expectativa no que diz respeito à movimentação. Ora, o que esperar então desta zona em concreto? Há um dado muito interessante que devemos ter em consideração, que passa precisamente pelo traçar deste suporte. Repare-se, tanto aqui esta zona de 10, 8 e 12 de agosto, como este contacto no dia 9 e 10 de setembro, acabam por ser algo dúbios, porque temos aqui 2 sombras muito prolongadas, e acabamos por ficar com grandes dúvidas. Ok, deixamos o suporte aqui traçado. Aparentemente, e o correto em condições normais, é que tracemos o suporte pelo corpo das velas. A grande questão neste caso em concreto é que tivemos aqui uma particularidade muito fácil de observar no gráfico horário. Repare-se, as 2 grandes sombras correspondem não a pontos isolados, como se poderia pensar, não a algo deste género,
algo do género que tivemos no dia 8, repare-se, isto é o gráfico horário, não tivemos um movimento difuso e único, tivemos de facto dois movimentos, tanto na zona aqui de agosto como na zona de setembro, dois movimentos com uma linearidade impressionante e de facto muito impressionantes, muito interessantes do ponto de vista técnico. Neste caso em concreto, tivemos aqui, depois do movimento descendente, tivemos aqui um mini Head and Shoulders, repare-se. Mini Head and Shoulders, cuja quebra em alta proporcionou a continuidade do movimento ascendente, nova reação descendente e na aproximação a esta zona de suporte, que era a base do Head and Shoulders, tivemos nova reação em alta, aqui marcada por um fundo em U, também bastante visível e bastante fácil de identificar, e uma vez mais, a quebra em alta do padrão acabou por originar ou por acelerar este movimento ascendente. Repare-se que, de facto, aquilo que no gráfico diário aparentemente nos parecia puramente ruído, são duas sombras deste lado, duas sombras deste lado, ao olharmos para o gráfico horário vemos que, afinal, esta zona dos 7.22 acaba por ser, 7.26, 27, acaba por ser muito mais importante do que à partida nos queria parecer. Então, reformulando um pouco a estratégia de curto prazo, seria muito interessante, eventualmente, podemos ter inclusive aqui uma reação já neste primeiro suporte, aqui na zona dos 7.42, teremos uma reação em alta, quebra deste pequeno máximo relativo e um caminhar para o verdadeiro máximo relativo aqui na zona dos 7.95. Se tivermos uma continuação do movimento descendente, é bastante provável que tenhamos uma reação em alta aqui nesta zona em concreto. Temos um primeiro toque, um segundo toque, sempre com reação, uma reação rápida, ascendente, interessante, e eventualmente não será de descurar a possibilidade de termos um terceiro toque. Como é que se poderá verificar se este terceiro toque for levado se nos indiciar que a tendência está a enfraquecer? O que acontece nesse caso é que a reação em alta não é tão significativa, não é tão fulgurante como foram estas anteriores. Poderá ser uma reação em alta, por exemplo, para fazer um novo mínimo relativo. Uma correção, uma continuação da correção até aqui esta zona, reação em alta até, por exemplo, aos 7.6 e continuação do movimento descendente. Se houver de facto uma reação ascendente a esta zona mais fraca do que estas duas anteriores, aí sim podemos pôr em causa um quarto toque e a validade de um quarto toque. Duvido sinceramente que tenhamos um terceiro toque nesta zona e que não tenhamos uma reação em alta pelo menos até aos 7.5. Por isso, para já, e a partir de uma perspectiva de longo prazo, vou manter-me fora do CTT, não deixo fora de equação uma tentativa de entrada especulativa aqui junto a este suporte, caso tenhamos uma quebra em baixa desta zona. Para quem já está dentro, para quem está com expectativas de longo prazo, muita atenção, tanto ao suporte marcado pelo corpo das velas no gráfico diário, que é mais visível para quem faz position trading, como para este forte suporte aqui nesta zona dos 7.26, que é muito mais importante para quem faz day trading e negociação de curto prazo. Bem, por esta semana é então tudo. Muito obrigado pela atenção e o resto de bom dia.